Saudação de paz, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, hoje eu queria comentar sobre o poder da influência. É claro que nós, como seres humanos, não somos neutros. Na verdade, somos influenciados por muitas coisas que estão em nossa volta e a gente poderia gastar muito tempo falando a respeito disso. Mas olhando para um versículo das Escrituras, no Evangelho de João, capítulo de número 21, e o versículo especificamente de número 3, Pedro diz que vai pescar. Ele não convida ninguém para ir pescar com ele, ele fala que ele vai. E simplesmente acontece uma movimentação no meio dos discípulos. Alguns seguem com ele e eles não têm uma pesca bem sucedida. Passam toda a noite e não conseguem pescar nada. Até que eles ouvem lá na praia alguém dizendo para eles jogarem a rede em uma direção específica. Nesse momento, o discípulo amado comenta com Pedro dizendo: não é a voz do nosso Senhor? E eles conseguem ali pegar muitos peixes, inclusive o texto fala que são peixes grandes, e retornam para a praia. Ao chegarem ali, o Senhor Jesus já estava com um peixe na brasa e também pão, pelo que eles começam a comer com eles, mas não perguntam nada, não fazem nenhum tipo de questionamento. E Jesus se dirige a Pedro dizendo: Pedro, tu me ama? E existe aquela sequência de 3 vezes, pelo que Pedro recebe um convite dizendo: olha, se tu me ama, então cuida das minhas ovelhas. A verdade é que em outro momento Pedro e os discípulos já haviam recebido uma promessa, e a promessa era o seguinte: olha, a partir de hoje vocês não vão mais ser pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Jesus estava falando com eles que eles iriam ganhar alma para a extensão do reino, mas de alguma maneira o coração deles havia se abatido. Jesus Cristo passou 3 anos e meio e o ápice ali na sua crucificação desembocou talvez em um desânimo ou até em um certo tipo de incredulidade. O pastor foi ferido e as ovelhas ficaram dispersas. Mas nessa ocasião aqui já é a 3ª vez que Jesus Cristo faz uma aparição aos seus discípulos. E mesmo assim havia uma dúvida ou talvez um desânimo serpenteando aqueles corações ali. Os discípulos foram influenciados por Pedro a retornarem àquela prática que outrora eles já haviam abandonado. Então, nós também não somos diferentes. Às vezes somos influenciados por coisas boas e positivas, mas ao mesmo tempo podemos ser influenciados a voltar a práticas que nós outrora sabemos que realmente não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Pois bem, meu amigo e minha amiga, independente do que você esteja passando neste momento ou que nós estejamos passando, que possamos lembrar que Jesus Cristo, Ele nos designou para algo específico, que está conectado com a sua glória, conectado com a extensão do seu reino. E talvez você já pensou em desanimar, jogar tudo para o alto, é ou não é? Ou talvez esteja nesse exato momento até retornando a práticas que outrora já não fazem mais sentido. Mas a frase que eu deixo aqui é aquilo que Paulo fala sobre a imitação. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Paulo entendia que ele deveria imitar Jesus. E pelo fato dele imitar Jesus, ele pôde se colocar como um exemplo. Então Jesus é aquele que tomou a sua cruz e seguiu em obediência ao Pai. Que possamos olhar para este exemplo como um exemplo maior de imitação e nos tornarmos parecidos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.